A máquina que você está vendo não lê meus pensamentos, mas outras já transformaram sinais do cérebro em movimento e em palavras. Em 2012, uma mulher com tetraplegia controlou um braço robótico e levou uma bebida à própria boca. Isso aconteceu. Para entender como, precisamos voltar a uma rã, uma faísca e ao ano de 1791. Luigi Galvani percebeu que, ao estimular o nervo da perna de uma rã, o músculo se contraía. Uma ideia revolucionária começava a surgir. O corpo também funcionava por sinais elétricos. A explicação ainda era incompleta, mas se o movimento dependia de eletricidade, talvez fosse possível descobrir o caminho entre a intenção e a ação. Mas onde esse comando começava? Quase um século e meio depois, Wilder Penfield procurou a resposta diretamente no cérebro humano. Durante cirurgias com pacientes conscientes, pequenas regiões do córtex eram estimuladas. Uma mão se movia, o rosto reagia, uma sensação surgia em uma parte específica do corpo. O cérebro possuía um mapa, o movimento tinha um endereço, mas ainda faltava o mais difícil: retirar dali um comando e entregá-lo a uma máquina. Antes desse salto, surgiu uma pista surpreendente. Em 1996, Atsushi Irik treinou macacos para alcançar objetos usando um pequeno rastelo. Depois do aprendizado, alguns neurônios passaram a responder também ao espaço alcançado pela ferramenta. Era como se a mão tivesse se estendido até a ponta do rastelo. Talvez por isso, depois de muita prática, uma raquete, uma bicicleta ou um instrumento deixam de parecer separados. Eles entram no nosso esquema corporal. E uma roda sob os pés pode começar a parecer parte do movimento. Mas ainda faltava o passo mais radical: fazer a intenção alcançar uma máquina sem depender dos músculos. E esse salto ganhou força em 2003. Em uma equipe que incluía o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles, primatas aprenderam a controlar um braço robótico usando padrões produzidos por populações de neurônios. O computador calculava posição, velocidade e força. A máquina não lia pensamentos secretos. Ela decodificava intenções motoras. O cérebro produzia o plano, o computador traduzia, o braço robótico executava. A distância entre querer mover e mover uma máquina começava a diminuir. Mas a maior transformação não estava na tecnologia, estava no que ela poderia devolver. E em 2012, o projeto BrainGate mostrou que pessoas com tetraplegia podiam controlar braços robóticos em 3 dimensões. Uma das participantes conduziu o braço até um recipiente, fechou a garra, aproximou-o do rosto e bebeu por um canudo. Um gesto simples, mas naquele instante, uma intenção atravessou eletrodos, algoritmos e motores para recuperar fragmento de autonomia. Os músculos já não conduziam um comando. A máquina abriu uma nova rota. O cérebro continuava dizendo: alcance, segure, aproxime. E a intenção encontrou outro caminho para se realizar. Depois veio outra pergunta: e se a mesma lógica pudesse devolver a voz?
E em 2023, neuropróteses conseguiram transformar sinais ligados à tentativa de falar em palavras, voz, sintetizadas e até movimentos de um rosto digital. A pessoa tentava falar, os eletrodos registravam, os algoritmos interpretavam e aquilo que antes permanecia preso dentro do cérebro voltava a alcançar outras pessoas. Mas isso não era telepatia. A máquina não vasculhava pensamentos escondidos. Ela aprendia a reconhecer padrões ligados a uma intenção específica. Não era leitura da mente, era tradução. E toda tradução tem limites. O cérebro não possui um idioma universal, pronto para qualquer computador. Cada sistema precisa ser treinado, calibrado e testado. Os sinais mudam, os eletrodos têm limitações, os algoritmos erram. Interfaces invasivas exigem cirurgia e ainda enfrentam desafio de segurança e estabilidade. A ficção científica costuma pular essa parte, mas a realidade é mais interessante. O avanço não acontece porque o cérebro se tornou digital. Acontece porque reconhecemos padrões suficientes para transformar intenção em ação. Não é magia, é uma comunicação imperfeita entre tecidos vivos e máquina. Nesse monociclo, nada está conectado diretamente ao meu cérebro. A roda interpreta a inclinação, aceleração, rotação e equilíbrio. Enquanto isso, o cérebro prevê a curva, lê o terreno, ajusta o centro de gravidade e corrige o corpo. No começo, piloto e máquina parecem separados. Com a prática, pequenas mudanças de postura viram aceleração, frenagem e direção. Forma-se um circuito: cérebro, corpo, sensores, motor, estrada e novamente cérebro. Isso não é uma interface cérebro-máquina no sentido científico, mas revela algo importante. Quando uma ferramenta responde de forma tão rápida e previsível, ela começa a desaparecer de nossa atenção. E o movimento passa a parecer simplesmente nosso. Em pouco mais de 2 séculos, saímos de perna de uma rã para máquinas capazes de transformar sinais neurais em movimento e voz. A pergunta já não é se o cérebro pode controlar uma máquina. Ele pode. Agora surgem perguntas mais difíceis. Quem terá acesso? Quem será o dono dos dados produzidos pelo cérebro? Onde termina a reabilitação e começa o aprimoramento? E quando uma máquina responder à intenção quase como o nosso próprio corpo, onde termina a ferramenta? E onde começamos nós? Talvez o futuro não chegue como as pessoas voando ou vivendo dentro de robôs. Talvez ele chegue de forma mais silenciosa. Uma pessoa recuperando um movimento, outra recuperando a voz. E a máquina reduzindo, pouco a pouco, a distância entre intenção e ação. Talvez tudo comece assim: uma intenção, um movimento e uma máquina que aprende a responder.